Oi, tudo bem? Que dia é hoje? Cara, ele tá bem humorado hoje. Hoje é dia 5 de julho 5 de julho de 2020, é importante ressaltar. Estamos no meio do apocalipse aqui no mundo, planeta Terra. Se você está ouvindo a gente no universo, fora do planeta Terra. Ouvintes da música universal. É, exatamente. Fala da música universal. Ah, uma palhaçada do caralho. O que é universal? Não, mas aí, ó, vanguarda, o nosso papo... Bom, deixa eu só introduzir aqui o tema. Não, antes disso, eu tô falando que a gente está no meio do apocalipse, porque é verdade, né, cara? A gente teve nuvem de gafanhoto, tu ficou sabendo dessa porra? Fiquei, pô, sou desinformado. Nuvem de gafanhoto, a gente teve ciclone, Sim. né? E coronavírus. E ainda tem o Bolsonaro de quebra. Imposto de renda, pode crer, bem lembrado. E de quebra tem o Bolsonaro também, que é uma das 7 pragas do Egito lá. São 5? São 7 pragas do Egito? Quantas pragas são? 7, 11, 12, 30, enfim, não sei. Foda-se também. 11, 12, 5 pragas, 7 pragas. 7 pragas, né? Então a gente tá no fim do mundo. 7 é um número... Ah, não, e ainda... É um número... cabalístico, né? E ainda acabaram de descobrir um vírus, um outro vírus também num porco lá na China. Tu ficou sabendo disso também? Eu também fiquei. Porra, tá foda, bicho. O mundo tá acabando mesmo. Tá nada. Acaba pra gente. Sobrevivemos ao governo Sarney. Estamos sobrevivendo ao Bolsonaro. Passaremos incólumes por essa cagança toda. Bom, então hoje a gente decidiu falar sobre, apesar disso tudo, a gente decidiu falar sobre vanguarda. Temos um título para o programa de hoje? Acho que não, né? Vanguarda. E não há nada mais vanguardístico do que o próprio fim do mundo. Então... depois, né? Depois o que vem, né? O que vem depois do... Então, a vanguarda pode antecipar o fim do mundo, né? Na verdade, a ideia é a gente sentar o pau na falta de vanguarda. Né? Fazer uma obra de arte de vanguarda, uma bomba que exploda, destrua o universo. Então, eu sou o Péricles de Moraes, estou aqui com meu amigo Álvaro Figueiró. Exatamente, então estamos começando mais um Malas Artes Podcast. Se você está aí ouvindo, seja muito bem-vindo, parabéns. Você é um dos seres humanos que sobreviveram. Um dos raros seres humanos que ouvem isso aqui e que sobreviveu ao apocalipse. A população terráquea foi reduzida a 100 habitantes. Pô, seria muito bom, 100 pessoas no planeta Terra. Seria fácil viver. Seria, com certeza. Mas além disso, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, que nós não temos. Então, um beijo e um forte abraço para você que não é nosso patrocinador. Anuncia aqui, exatamente. É coisa de vanguarda? Por exemplo, no programa você fazer anúncios fajutos, como estes que vão aparecer agora aqui. Não perca nesta segunda, mais ou menos às 19 horas, na Super Rádio Subsports. A partida de ronda entre seu Evandro, Adalberto, o contador, o maquinista Robson Cruzoé e o ET Bilu, direto do trem da Supervia Ramal Japeri. Prêmio emocionante. Seu Evandro ameaçou de morte Marquinhos de Nilópolis. Super Rádio Subsports, 84.831 GHz AM. Super Rádio Subsports, a única que leva os esportes suburbanos a você. Se é coisa de vanguarda? Isso é uma questão interessante até, cara. Porque pode ser um jeito de você quebrar um desses paradigmas. Né? A falsa propaganda como objeto de arte da vanguarda? Não é uma má ideia não, né? É exatamente isso, de você romper com esse paradigma da maneira como você anuncia seus patrocinadores, ou da maneira como você se relaciona com os patrocinadores, né? Que existe também toda uma política, né, a respeito dessa parada, que quando você está patrocinado por alguém, primeiro que você não pode ser patrocinado por uma outra marca que venda o mesmo produto, né, porque é tipo conflito de interesse, né. E segundo que tem toda uma coisa, um jeito meio polido de lidar com os patrocinadores, ou falar da marca ou do produto. Às vezes podia ter um jeito meio foda-se de falar disso, né, sei lá, meter o malho também, sei lá. Não sei, eu falo mal dos meus patrocinadores. É porque você não tem. Não, tem, meus pais, porra. Os seus pais? Não, mas eles não são mais seus patrocinadores, já foram no passado. Foram, não deixam de dizer. Então, mas deixou de ser patrocinador, foda-se também. Mas já falava mal quando patrocinava também. Oi, mãe, pai.
É importante dar oi pra mãe e pro pai, porque afinal de contas são provavelmente os únicos que ouvem isso. Mas me fala, Álvaro, o que você acha a respeito disso? Você acha, quando você propôs esse tema, é porque é a ideia de que a gente não vê mais um movimento de vanguarda nas artes, né? Ultimamente. Até pro próprio conceito de vanguarda também. Embora os artistas estejam sempre tentando recuperar esse conceito assim de que, na verdade, até qual a função da arte é subverter os valores e criar o novo. Pô, isso é uma balela, porque tradicionalmente na história da arte a perspectiva foi de que os caras estão inseridos numa tradição e são poucos artistas e são poucas pessoas que dominam um métier muito claro. Não tinha ideia de ruptura, né? E a própria ideia de evolução também era meio limitada, porque os referenciais eram poucos, né? Ou se fixava, tipo, na literatura clássica ou nas artes da civilização clássica, principalmente a partir do Renascimento, mas mesmo antes do Renascimento tinha uma fixação de que, porra, aquilo é o ideal, então, na verdade, qualquer objetivo do artista é recuperar aquilo, né? E às vezes nunca mais vai ser atingido. Tinha a ideia de inovar, né? Tanto que coisas assim que nós tomamos como hoje dadas, né? Tipo, imagina assim, porra, a arquitetura do mundo clássico, aquela coisa branca. Em função de uma concepção errada que os renascentistas tiveram. Eles começaram a fazer essa arquitetura toda de mármore branco, porque os prédios lá greco-romanos chegaram já sem pintura. Porque pareciam... Porra, você pega as reconstruções, por causa dos vestígios de pigmento, porra, os prédios... O Partenon parece, porra, carro de desfile de carro alegórico da Intendente Magalhães, era tudo colorido, porra, negócio... E só no início, quer dizer, na medida no final do 19, início do 20, que você tem uma concepção assim, mais ou menos deliberada de o artista como o cara que desafia as regras e cria coisas novas e porra. E mesmo assim ficou uma coisa muito cena ali, começo do modernismo e tal. E hoje, eu não sei se as pessoas tentam recuperar isso, se foi uma coisa de um movimento histórico específico. O que está sendo a vanguarda ali hoje? O que tem de novo? Quem está rompendo com a tradição? Já que existe já, pode ser ainda uma tradição. Quem está criando coisas novas, artes plásticas? Quem é que está subvertendo a linguagem da literatura? Até porque teve um deslocamento tão grande assim das preocupações. Hoje a arte é muito... nós já discutimos aqui, ela está tão mais interessada em aspectos sociológicos, políticos, que os aspectos formais são desconsiderados, né? E, porra, como que o artista vai inovar com seus meios muito mais limitados que um sociólogo, um politicólogo, sei lá, um economista, porra, para fazer crítica social, né? Então, eu não sei, para variar outras vezes. Eu concordo, mas eu não vejo. O que é a vanguarda hoje? O que é ser vanguarda hoje? Ou se de fato a vanguarda só foi uma coisa, um momento histórico completamente muito específico, né, de ruptura muito limitado. Eu não sei, o que você acha? Não, tem duas coisas. Claro, eu falei não, né? Nunca fica. O que a gente fala que não é para ser claro, gente. Não é para esclarecer nada, é para confundir mais ainda. Mas a intenção é sincera, não somos pós-modernos. Exatamente, a intenção é sincera. A intenção é sincera. Eu não sei se eu sou um pouco pós-moderno às vezes, sei lá, depende do que, né? Bom, eu acho que duas coisas, assim. A primeira coisa que me incomoda quando a gente fala muito sobre isso, assim, dos movimentos de vanguarda, ou de alguns artistas que romperam determinados paradigmas, é essa expressão que se usa, que era um cara à frente do seu tempo, né? O fulano era à frente do seu tempo. Eu não gosto dessa expressão, pra falar a verdade, porque eu acho que não tem ninguém à frente do seu tempo, pra falar a verdade. O cara, ele é fruto do meio social ali. O cara pode ser inovador? Pode, claro que pode. Ele pode estar fazendo alguma coisa que ninguém está fazendo, mas isso não significa que ele é à frente do seu tempo. Ele está sendo inovador exatamente por estar incomodado com o tempo dele, do tempo que ele está vivendo. Bom, então essa é a primeira parada, assim. E esse lance da vanguarda, eu acho que está muito relacionada a um movimento. Eu não consigo observar, quando a gente olha para trás,
eu sempre percebo que existe um movimento mais generalizado, que nunca é uma coisa de uma pessoa especificamente. Agora, também por outro lado, eu acho que essas coisas a gente só consegue observar, como você disse, né, quem é que está rompendo os paradigmas aí na literatura, nas artes, não sei o quê. Eu acho que são coisas que a gente só consegue observar quando a gente faz uma análise póstuma. Acho que dificilmente a gente consegue verificar isso no tempo que a gente está vivendo e sendo contemporâneo da ruptura, sacou? Dificilmente eu acho que a gente consegue... Porque é a parada da história mesmo, né? Que enquanto o lance está acontecendo, a gente não está percebendo. Você está no meio do olho do furacão, é mais difícil de fazer uma análise mais fria e objetiva daquilo ali. Agora, quando passa determinado tempo, você consegue olhar para trás e falar, não, o que estava acontecendo naquela época era isso, foi esse lance que rolou, né? Não sei também. Nesse ponto eu acho que eu discordo um pouco, porque pelo menos pegando o contexto ali da vanguarda do início do século XX, eu acho que tanto o público quanto os artistas estavam com uma concepção de ruptura em vários aspectos, né? Sei lá, no cubismo, ou no abstracionismo, enfim. Os caras estão negando para determinados postulados, que é da representação pictórica, claro, mas que tem um ponto, no caso do cubismo, que tem desde o Renascimento da sociedade no Ocidente, tem um ponto de vista que o espectador, aquilo é reproduzido na tela. O cubismo meio joga isso e o abstracionismo dele leva além da postura do impressionismo, porque os elementos ali gráficos na pintura não tem referência com nenhum objeto externo, né? Isso aí não era uma... Embora você tenha precursores disso, né? O Whistler, o Turner, no século XIX, isso não estava assim... Estão fazendo só isso. Isso era uma coisa que aparecia episodicamente. Aí entra aí no que você falou, o cara está à frente do seu tempo. Mas aí, na década de 10, enfim, os primeiros 20 anos, 30 anos do século XX, tem postura de ruptura em vários aspectos muito dados, assim, muito deliberado, e o público também estava percebendo isso. Na música, com o Schoenberg, vamos cagar para a harmonia, o cara querendo romper. Claro, já estava se processando isso, né? Tipo, cada vez mais cromatismo, libertação da dissonância, aquela porra toda, ela Wagner, Liszt, cacete, A4. Mas eu acho que... por isso que talvez o conceito de vanguarda seja uma coisa muito específica, né? Num dado momento que você teve uma porrada de rupturas, assim, culturais no Ocidente, né? Porque não foram só rupturas no campo das artes, foram até em posturas epistemológicas, né? Psicanálise, a teoria da relatividade, teve uma porrada de... Como se talvez, de certa forma, o Renascimento tenha sido também, em alguma medida, um tipo de provocar um tipo de ruptura, que aí o modernismo, né, nessas vanguardas, rompem de novo. Não sei. Aí talvez as pessoas tentem recuperar isso e não tem aí beleza, você falou, não tem um momento social que está pedindo por isso, né? Cara, vamos romper com a... Bem, eu vejo um rompimento com certa racionalidade iluminista que está aí por trás do discurso pós-moderno. Mas não na expressão formal das artes, né? Aí não é à toa que cada vez mais, os artistas, o cara vai lá, pinta um troço marrom, fala que aquilo na verdade está demonstrando os corpos destruídos pelo olhar etnocêntrico, falocêntrico. O cara dá uma interpretação assim. Eu sempre fico muito impressionado com os pós-modernos, qualquer merda que eles fazem, qualquer merda. Ninguém se contenta a analisar. Não, o cara tá usando a tinta acrílica, etc e tal, como a tinta mais fácil. Aquilo tem um significado sociológico, assim, cara. Profundo, né? Porra, inacreditavelmente, sim. O cara consegue explicar o capitalismo tardio a partir de um negócio, assim, uma pincelada. Eu sempre fico muito impressionado. Eu tava lendo isso, um livro do Ralph Austin Taylor. É exatamente assim, cara. O cara pega a fotografia do cara, o cara consegue dar uma visão. Não se vê nos aspectos técnicos formais, o cara consegue dar uma visão. Eu não sei se é isso, se hoje a ruptura que teve na arte na verdade, é uma pseudo-capacidade de expressar conteúdos que formalmente não estão, mas quem é que tá fazendo coisa nova na música, assim? O que é? Você falou dessa coisa da capacidade de interpretativa, né? De fazer uma interpretação, uma análise tão profunda a partir de uma coisa que às vezes é muito simples. Aí me lembrou aquele caso. Qual será a interpretação que se faria daquela brincadeira que fizeram de colocar um
um celular numa galeria de arte, no chão da galeria de arte, ou um óculos, sei lá, uma coisa assim que alguém tinha deixado lá. Imagina que alguém seria capaz de fazer uma análise super profunda de uma zoeira, assim, né? É bom pra caralho pra trollar esses caras, né? Teu próprio conceito, assim, vamos, sei lá, instalações, criticar, isso tudo já foi feito, com as instâncias culturais. O que está acontecendo de novo? Mas você não acha, por exemplo, que, porra, vou usar aquela expressão bem de... Fala, o videogame é uma arte nova, pronto. Usar aquela expressão de coroa, né? Então, com o advento da internet. Mas você não acha, por exemplo, que a própria internet revolucionou em muita coisa? Porque a própria produção de arte foi modificada a partir da internet, né? A circulação também, isso de alguma maneira não contribui para essas rupturas? Mas não na expressão. Não, acho que não. O ponto é o seguinte: o que em termos formais, expressivos, e às vezes até de conteúdo, mas de conteúdo é muito difícil saber o que já não foi falado. O que está se fazendo de novo? Que tipo de pintura? Que tecnicamente novo estão se fazendo na pintura? Porque quando você fala assim, não, eu vou pintar um quadro, mas não vai ter um ponto de vista único, de perspectiva. Vai ter múltiplos, como era na pintura, sei lá, medieval, na Europa, de várias civilizações do Oriente também era assim. Mas isso já estava consolidado. O pintor pintava, aquela coisa elemental, o cara... Ou não vou representar objetos do mundo real, vou exprimir emoções ou simplesmente padrões, e não vou fazer isso nas artes aplicadas. Vou pôr num quadro, isso é um objeto de arte que pode estar no museu. Ou na música falou, não, essas relações, né, harmônicas não são mais relevantes para eu fazer música. Você está mexendo com material formal, né? E, bem mal, você está contestando o que as pessoas já esperam do que pô, um quadro. Eu estou aqui, eu estou vendo uma vista que está tudo bonitinho, porque é a partir de um ponto só. Não vejo a tua cara e o teu lado aqui, a bunda aqui, vejo tudo em múltiplos pontos, né? É isso. Aí beleza, uma ruptura, mas quem faz isso? A não ser que estivesse trabalhando com, sei lá, meios novos. Quando fizeram um mobile lá, o Calder fazendo uns móveis nos anos, na primeira metade do século XX, né? Meados do século XX, né? É uma concepção nova, tipo a escultura, que tradicionalmente é uma coisa imóvel, o cara está interferindo. Não, vou fazer um tipo de escultura que tem elementos de movimento. A escultura se mexe, né? Beleza, tu está interferindo numa nova linguagem. Né? Tradicionalmente você não associa movimento à escultura. Agora, sim, hoje, quem é que tá... Eu não sei se também pode ser ignorância minha, mas quem que tá... Aquele Cac, artista brasileiro. Caralho, esqueci o primeiro nome dele. Enfim, Cac, C-A... Caralho, maluco. Cac, caralho. K-A-C-K. K-A-K. Cac. Cac. Por exemplo, ele chegou a fazer... como obra de arte, tipo, ratos manipulados geneticamente, né? Beleza, você pode considerar, não sei, mas que é um elemento novo, né? Eu tô tentando pensar aqui em alguma coisa, especialmente no ramo da música, assim, que é onde eu tenho mais penetração, né? Mas é realmente difícil. Ou eu devo estar desinformado também, pode ser, né? Existe essa grandíssima possibilidade. Mas, sob o ponto de vista formal, eu também não consigo imaginar quem esteja, rompendo com... O que a gente observa é, tipo... É uma coisa mais, talvez, mais comportamental do que transformações na forma, né? Então, por exemplo, que aí está muito ligado ao mercado e coisas relacionadas a isso. Quando a gente vê os novos artistas optarem, por exemplo, por não lançar mais um disco, uhum, e optarem por lançar singles, né? Quando a gente vê que o tamanho, né, ali, a minutagem, a duração das músicas, elas vão diminuindo, né? Dentro desse universo da música pop, né? Sim. Então, mas não são coisas... Você não está mudando nada relacionado à maneira como se produz música, né? O que está sendo usado ainda são os mesmos elementos formais de sempre. Eu realmente não consigo perceber. Agora, o que eu vejo são
rupturas que estão muito mais relacionadas a aspectos sociais do que artísticos propriamente, né? Então quando a gente vê a galera do funk, que tem a galera de São Paulo, por exemplo, aquela coisa do funk ostentação, que é uma parada nova dentro do funk, que tem uma parada aqui nova, não só no Brasil, mas no mundo, que é essa coisa dos artistas, né? Cantores e cantoras, essa coisa de trazer os elementos e a estética mais relacionada à favela, coisas desse tipo, assim, de cantar mais sobre a sua própria verdade, coisas desse tipo. Mas isso não está ligado à linguagem propriamente dita, né? Talvez esteja, mas dentro daquela concepção de anterior à vanguarda. O cara está inserido dentro de uma tradição e o cara manipula esses elementos, né? Às vezes rompe com ela, mas o cara... Minha perspectiva meio de vanguardista, assim, o cara tá em uma fronteira de coisas que não foram exploradas, apresentando materiais completamente novos, né? Porra, sei lá. Se o cara tá fazendo um funk, o cara vai enfiar sei lá. Enfiar cara, cuidado com essa frase. Vai enfiar sei lá, um instrumento aqui, um oboé, assim, fazer um funk com oboé, uma instrumentação orquestral. Cara, o cara tá inovando dentro do gênero, mas isso não pode ser considerado uma coisa vanguardista, porque, porra, o que tem de novo, né, na sonoridade, no uso do oboé? Mesmo assim, na articulação da cultura popular com a erudita, porra, isso aí não tem nada... Seria diferente, sei lá, vou viajar nas coisas de ficção científica, o cara criar um tipo de música que, porra, você põe um eletrodo no teu cérebro, você tem sensações que não estavam dadas pelo ouvido, que você consegue perceber só ouvindo. Coisas, né? Sei lá, uma coisa completamente... Sim, tipo, extra-auditiva. Extra-auditiva, uma manipulação, né? Aí beleza, assim, independente de ser bom ou ruim, assim, mas o cara tá num... Você tá acessando um lugar que você não conseguia acessar. Nem tava dado, né? Ou... Não sei, não, é isso que eu não vejo mais, né? E é por isso que eu falo, não sei se foi uma coisa dada em um momento histórico muito específico, que estavam acontecendo uma série de rupturas, né? E várias tradições do Ocidente estavam para ser rompidas, a harmonia, a concepção da física clássica, a perspectiva, a pintura, e aquilo tudo confluiu, rupturas políticas também, aquilo tudo confluiu, e se criou essa imagem de vanguarda, que hoje o pessoal, ao invés de entender como um fenômeno histórico, que pode se repetir, se der essa conjuntura toda, e fica essa punheta de pessoas falando de vanguarda, e não me apresenta porra nenhuma nova. Apresenta um discurso que, na verdade, é um discurso sociológico, que nem está dado na obra de arte, como se isso fosse vanguardista. Né? Eu realmente tenho essa tendência de achar que... O que é política de vanguarda hoje? Eu não sei o que é política. Não sei. Eu fazer revolução, comunismo, sei lá o quê, o chato do Marx. Hoje em dia os caras só querem saber de falar de mamadeira de piroca, kit gay. O que é vanguarda? Tipo, não sei. Direto de Viena, o professor F.W. Glomer, sábio universal, professor emérito da Universidade de Viena. Olá, ouvintes em busca de conhecimento. Eu também que existo, o contragador ET Bilu. Sabendo os déficits cognitivos das brasileiras, não me espanta a inépcia com qual a temática das vanguardas artísticas vem sendo tratada neste podcast. Como todos sabem, ao contrário desses dois amadores, a principal obra sobre vanguardas é o meu livro Vanguardas e Parapsicologia, a influência dos espíritos digitais do futuro sobre criação artística. Publicado em 1945, que continua atual. Ali já tratava das lives. Nesse estudo exuberado e quiçá insuperável, conduzido cientificamente na casa da vovó Maria Conga, na tenda da cigana Esmeralda e na Federação Internacional de Economistas, provei que a glândula pineal dos criadores entra em ressonância com os espíritos de grandes artistas que ainda estão para morrer muitos anos no futuro. Essa ressonância, que tive de chamar de ressonância FWG, pois já havia batizado outro fenômeno como ressonância Glomer, produz um deslocamento contínuo das vanguardas no tempo. Assim, as inovações cada vez mais retrocedem. Por exemplo, as linhas em chamada música universal ou as em chamado jazz
não são nada mais que o som das descargas do ano 2721, ouvidas por glândulas pineais com descasamento de fase e amplitude na ressonância FWG. Eu tenho essa tendência de achar que a gente só realmente não está sendo capaz de perceber, assim, de que a gente talvez esteja... Porque não é possível, eu não consigo acreditar que, caralho, em pleno século XXI, 2020, com toda essa tecnologia, com o advento da internet, com essas transformações que aconteceram nas relações humanas, nas próprias relações... econômicas mesmo, assim, do mundo e tal, eu não consigo acreditar que no meio disso tudo algo não esteja acontecendo. E a gente não está sendo capaz de observar. Mas aí provavelmente... mas esse é o ponto. Sei lá, tipo, os poetas concretistas, sei lá. Em alguma medida eles eram de vanguarda porque eles reconheceram a propaganda, a linguagem meio telegráfica dos anúncios, essa porra, o elemento gráfico, que era uma coisa que, enfim, estava no ambiente social, né? Aquilo como a forma de expressão de comunicação, e, enfim, uma das funções da arte é essa, né? Tem outras, evidentemente. Como um elemento ali extremamente poderoso. Então, não é à toa que eles modelaram uma concepção de poesia enfatizando um elemento, mais esparso, um elemento gráfico, né? Tipo, a poesia não é necessariamente o ritmo, caralho, a quatro são esses elementos que estão ali articulados. Pro contexto de hoje, você tá, beleza, são as redes sociais, o cacete A4, mas como manipular isso para uma expressão artística, talvez seja o caminho, tipo, mas eu não vejo como seria, tipo, como seria uma obra de arte das redes sociais, é um meme? Tá aí uma ideia. Mas mesmo que seja, o ponto eu não vejo tipo pessoas articuladas em reconhecimento, um objeto artístico que... E aquilo, e no caso, a proposta não está dada não está vindo a partir da arte, das artes, tá vendo? Isso não está dado. Que é diferente lá do caso do cubismo, não era a propaganda que estava representando de forma completamente anárquica com a perspectiva. Só foram dos próprios artistas. Não, tipo, vou pegar essa porra, vou figurar coisas diferentes. Não são os artistas assim, não, vou criar formas de expressão que não passam pelo livro ou pelo filme, uma coisa conectada, interativa. Talvez até tenha aí perdida, né? Alguém tenha feito isso, né? Vou criar uma rede aqui para as pessoas verem minhas obras de arte de forma... Sei lá, talvez até possa ser considerado. Se você considera, tipo, aquele romance do Cortázar lá, Amarelinha. É um romance que ele não é linear. Você pode ler ele de... né? Caso fosse aqueles livros de jogos, assim, te leva para vários outros lugares. Né? É óbvio que no livro você está preso para uma materialidade, né? Se você quiser ler a porra toda em reto, como um livro convencional, você vai ler. Sei lá, outro na internet hoje você pode criar formas de experiência estética mais aleatórias, né? Enfim, porque essa coisa de jogar com aleatório também já foi feita. Né? Pois é. Então, sei lá, eu fico pensando se talvez é realmente... Porque eu sempre tenho essa sensação de que esses movimentos de vanguarda que a gente tem, eles estão muito relacionados a um sentimento meio comum de um determinado grupo. Eu não consigo observar como figuras isoladas ali, que me parece que existe algo pairando. Porque quando a gente pensa aqui no Brasil, né, a gente pensa no modernismo, aí depois tem a Tropicália, aí depois tem a Bossa Nova, não sei o quê. Parece que existe um sentimento meio geral assim acontecendo, dada uma determinada realidade, né, social, que faz com que as pessoas tenham essa necessidade de extrapolar determinados limites. Eu não sei se agora a gente não tem esse sentimento, porque eu vejo todos os artistas sempre de maneira, sei lá também, eu acho que eu devo estar falando grande besteira, mas eu não consigo observar uma rede, eu não consigo perceber que os artistas são realmente conectados entre si, assim. A não ser por questões mercadológicas, que se aliam para angariar mais público e tal, mas fora isso, que eles tenham realmente um objetivo comum de estabelecer novos padrões ou coisas desse tipo, eu não consigo perceber esse sentimento comum entre os artistas de forma geral. Isso daí é um troço que nós já falamos também, acho que não no podcast,
Porque nós conversamos, tocamos muito papo furado. Porra, é o que a gente mais sabe fazer, nossa especialidade, né? Eu acho que isso tem a ver com uma certa, enfim... Chegou-se a um dado ponto nesse movimento da sociedade pós-industrial, pós-moderna, capitalista, tardia, assim. Com o advento da internet. Então, tudo com o advento da internet, a rede mundial dos computadores, que os espaços de reprodução social, de papéis sociais, são tão, assim, limitados, com a consequência que as pessoas podem, sim, elas não têm que se enquadrar em quase porra nenhuma, que, consequentemente, não rolam essas... Talvez não seja isso, não rolem mais essas redes. Então o cara não sente necessidade de se vincular a uma escola formal para combater um estabelecimento. Isso continua acontecendo, mas numa perspectiva sociológica, política, tipo... Não aquela de, a pintura é isso, porra, a literatura é isso. Não sei se isso se... Ou se existe, isso provavelmente acontece como você falou, em termos de claques, né? De disputas de prestígio, de poder. Não que não acontecesse antes, né? A história da humanidade é essa desgraça aí, desde sempre. Mas com um programa mais claro, tipo escolas, eu não lembro mais escolas. Os anos 50 era pintura, era aquele, como que chamava? Abstracionismo expressionista, sei lá o que, aquela coisa do Paulo tá cagando tinta, jogando ketchup, mostarda pra tudo quanto é lá. Nos anos 60 era aquela arte, né? Arte ótica, né? Que tentava quase ilusões de ótica, assim, né? Aquelas coisas, testes psicológicos, com padrões óticos, né? Não vejo o que é hoje, o que é o banco, o que é uma escola aí de pintura, tá fazendo o quê? Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que tem uma exaustão tão grande que as pessoas até incorporam outros, assim, expressões que estavam marginalizadas ao grafite, né? Tradicionalmente, porra, não estava articulado dentro do circuito de... Nem havia uma reflexão dos próprios caras muito complexa, aquilo acaba sendo canibalizado para dentro do espaço artístico, né? Mas também não dá para falar grafite, tem uma escola de grafite assim? Talvez. Deve ter, cara. Talvez. Acho que os caras conseguem reconhecer ali pelo estilo uma determinada época, um grupo de artistas, assim, eu acho que rola assim. Talvez num caso como esse, né? Aí no caso tipo, é um fenômeno surgido à margem do ambiente formal. Do ambiente formal, que trabalha com uma intervenção completamente distinta do que era. Porque bem ou mal o artista tradicionalmente, para sua intervenção, pressupunha assim, no espaço público um mínimo de amparo do Estado, né? O grafite não, o grafite começa e de certa forma em certos casos continua sendo uma modalidade de vandalismo, né? Tá operando fora da lei. Só que aquilo acabou se desenvolvendo por condicionantes outros e talvez dentro dessa própria exaustão assim, do que é arte, o que as pessoas estão fazendo de novo, aquilo é recuperado para dentro do campo artístico. Aí, beleza. Mas é ressignificado inclusive também por quem acaba consumindo, né? Porque a galera hoje em dia não enxerga o grafite como vandalismo, né? Sim. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que acredite que o grafite é vandalismo, né? Não, mas aí que tá, grafite, pô. Não tô falando de pichação, não. Sim. Tô falando de sim. Tô falando de grafite mesmo, assim, dos caras. Sim. Porque em tese existiria essa diferença, né? Não, porque assim, o cara faz lá nos treinos supervia lá um coração lá, porra, aquilo não é... Não, mas se for autorizado, né? Sim. Como eu vou falando assim? Enfim. Não, fala aí, bicho. Não, é isso de que, em alguma medida, você tem justamente eu acho que tem uma exaustão tão grande assim do que é novo, que tem que se trazer algo que nem era concebido, tipo, era mais uma parte de uma subcultura que depois é incorporado e... Aí tu fala, o que é o aspecto de vanguarda, então? É porque é um tipo de arte que está intervindo num espaço urbano, muitas vezes degradado, sem nenhuma autorização oficial ou privada já adequada, né? Que tradicionalmente isso não acontecia, né? O artista não chegava aí para pintar aqui no meio da... Não, na rua, assim, né? Na propriedade alheia, né? Não acontecia. Mas eu acho também que existe essa parada, por exemplo, em música... Essa parte eu expliquei mal pra caramba, mas foda-se. Vai ser cancelado. Você será
Álvaro, você será cancelado. Porra, Gente, vamos subir a hashtag aí, ó. Hashtag cancela Álvaro Figueiró. eu não gosto de grafite mesmo. Aí, Mas ó, eu tô viu? tentando- Viu? Racista, fascista, nazista, petista, bolsonarista. Flamenguista. Flamenguista. Eu sou vascaíno. Caralho, Enfim, Machista, faltou isso. Bem, pra mim tem vontade de permanecer, eu não consigo explicar o Maior prazer. Mas é muito feio, eu acho. Então, me parece que existe um movimento, na música eu percebo isso, especialmente nesse contexto da música popular, digamos assim, né, que é essa realmente fora ali daquele ambiente da música mais tradicional, da música de concerto, que tem dialogado com isso cada vez mais, que é a coisa da improvisação. Então eu percebo que dentro do universo da música, especialmente na música instrumental, né, há alguns anos, bastante na verdade, algumas décadas, para falar a verdade, existe essa tendência pela busca da improvisação cada vez mais livre, que seja fora desse... Que esteja realmente fora desses padrões formais da harmonia, de respeitar e de simplesmente esgotar os limites do que pode ser considerado belo ou que esteja em consonância, não sei o que, é meio foda-se, é liberdade total. Eu acho que de alguma maneira isso se aplica também a algumas outras formas de expressão artística. Por exemplo, o teatro lida com isso há algum tempo também. A dança pra caralho, né? Especialmente a dança contemporânea, assim. Eu não sei se essa coisa da improvisação, por exemplo, é uma nova tendência, talvez, de... Pô, mas não há nada mais formalizado que improvisação. Por que é formalizado? Porque que o cara não, se o cara minimamente não se vale de um leque de fórmulas, a improvisação fica um caos, você perde completamente. Não, a verdade é que existe até uma discussão se essa improvisação é improvisação ou não, né? né? Porque a real é que a gente sabe que a improvisação ela vem ali de um vocabulário pré-estabelecido, de um repertório, né? De um histórico que você tem, não sei o quê. Então, você está improvisando mesmo ou você está fazendo uma colagem dessas coisas que já... Porra, o cara criar uma coisa inovadora. Porra, na hora de improvisar, difícil pra caralho, hein? Mas eu acho que, na verdade, não é a improvisação em si, mas eu acho que o ato de improvisar com cada vez... Tentando, pelo menos, né, estabelecer... Tentando expandir ao máximo essa liberdade. De não se preocupar com o que pode ser considerado bom ou ruim, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que improvisação em música... Tô falando de música, tá, gente? Que é o que eu domino um pouco. Então, se você fala aí de outra coisa, deixa aí nos comentários. Aí. Se você é um bailarino, sei lá, uma atriz, alguma coisa, fala aí do teatro. Né? Chador. Então, em música, a gente tem uma série de elementos que tradicionalmente são considerados para que você possa improvisar, né? Então, tem alguns elementos ali que você... de alguma forma, deveria utilizar para que a sua improvisação seja considerada boa, né? Digamos assim. Então, você tem lá os aspectos da harmonia e você se baseia na harmonia para poder improvisar a partir daquela harmonia que está dada. Isso é uma visão bem tradicional da coisa, né? Porque cada vez mais a tendência é você não se preocupar com isso e tentar ir pelo som mesmo, unicamente, exclusivamente pelo som, assim. Que é difícil pra caramba de fazer, especialmente quando você tem conhecimento formal, tem alguma formação, não sei o que, é muito difícil se desprender desse conhecimento mais acadêmico, assim, para conseguir se sentir à vontade, né? Que é a coisa da desconstrução mesmo, né? Desses valores. E aí eu acho que, de alguma forma, talvez nas outras linguagens isso esteja fazendo parte também, assim, essa preocupação, assim,
de ser cada vez mais livre, com uma improvisação que não respeite esses padrões todos que estão dados, esses valores, né? Não sei. Mas isso é vanguarda? Isso é um ponto. Eu não sei, porque assim, isso gera novas possibilidades de criação, né? Que antes, se você estava apegado a esses valores mais tradicionais, você não conseguiria. Por exemplo, o Hermeto Pascoal, que a gente estava falando antes de gravar aqui, antes de começar a gravar. Que eu, particularmente, tenho uma série de ressalvas com o Hermeto Pascoal e com a música universal. Serei cancelado. Será cancelado. Cancelado pela meia dúzia de músicos que ouvem música instrumental, né? Porque é um público minúsculo, mas tudo bem. Então, eu tenho uma série de ressalvas, porque tem coisas ali que eu acho... Na verdade, as minhas ressalvas elas estão muito mais relacionadas ao público consumidor do Hermeto, e não necessariamente só do Hermeto Pascoal, mas... Porque, assim, a fanbase, né? Os fanboys, né? Que é a galera que defende tudo que o cara faz, que, caralho, acha que tudo é genial, que tudo é incrível, que não sei o que não consegue olhar criticamente para aquilo ali e falar, não, isso aqui, porra, convenhamos, é uma bosta, né? Esse porco não tava muito afinado. Né? Porra, a chaleira aqui não tava funcionando direito, sacou? Tem gente que, né, baba muito ovo, assim, ficou ovacionando demais, e meu problema tá mais aí do que propriamente com o Hermeto. Porque eu acho que o Hermeto, ele tá ali no universo da experimentação, foda-se, ele não tá muito preocupado com isso. Apesar de eu achar ele, o papo dele, o que ele fala, as coisas, eu acho tudo muito bobo, muito raso, muito superficial, eu não consigo ver profundidade no discurso. Exemplos. Essa porra de música universal eu acho uma balela do caralho, né? Porque música universal que é tocada lá em Marte, que é tocada na Lua, no universo, na galáxia inteira. Música universal é o caralho, porra, né? Não é universal. Seus ouvidos não são capazes de ouvir o som no vácuo. Esse papinho de que, não, a música está em tudo, não sei o que aí eu vejo o instrumento conversa comigo, né? Peraí, bicho. É um instrumento que te escolhe. Eu acho esses discursos problemáticos porque eles, além de serem muito românticos, né? Mas eu acho que mais descredibiliza o artista do que credibiliza, assim. Tira o cara você despe ele da figura do profissional da arte, da figura do cara que realmente entende o que está fazendo, e aí você coloca uma pecha de que não, é intuição, é inspiração, aí todo mundo acha que... O músico adora falar assim. Caralho, exatamente, pode crer. Não, porque gosta também de criar uma aura em torno de si, de que é meio mágico, que você não consegue, entendeu? Que tem um pouco disso, assim, não adianta o seu esforço, né? É uma coisa que nasce com você pro caralho, né? Porra nenhuma, é esforço, é treino, é prática, enfim. Bom, mas voltando, depois desse parêntese, essa digressão enorme aqui, só pra detonar... Hermeto Pascoal? Na verdade, não o Hermeto, mas você, filho da puta, que é fã do Hermeto e defende ele a todo custo, às vezes você parece a porra de um bolsonarista também, fica defendendo a porra do Bolsonaro a todo custo, seu maldito. Você não vê espaço pra música pros porcos, assim, como instrumento musical. O som do peido do porco, né? Mas o que eu quero dizer é que, por mais que eu tenha uma série de ressalvas em relação a isso, eu acho que essa maneira de encarar a forma como fazer música proporciona novas possibilidades de criação. Por mais que a gente não tenha muito controle, não saiba muito onde se quer chegar, eu acredito que essa postura em relação a isso que a gente talvez possa chamar de novos métodos de criação, acho que só essa postura, essa atitude te possibilita expandir os lugares ali. E aí o que eu quero dizer é que eu acho que esse movimento é um movimento que eu consigo perceber há algumas décadas em música e talvez em outras áreas, assim. Essa parada da improvisação mais forte que ajuda talvez a expandir o processo criativo. Não sei também. Mais uma vez, não sei. Posso estar só... Minha dificuldade é ver, elementos que são... Eu entendo o que você está falando, mas isso, a impressão que me dá é muito mais de uma postura de liberdade criativa, que eu nem sei também se é tão... Se justamente já não está dado, ou uma coisa mais dependente psicológica. Porque, pelo contrário, acho que as vanguardas são até bitoladas, porque elas têm um programa
claro assim, o que elas querem fazer de novo, estão apresentando elementos que estão em choque com o que está dado. É isso que eu não vejo. Vou dar um exemplo, o cinema. Porra, o cinema pra mim é a arte mais convencional que tem. Uhum. Porque ela, cara, com essa punheta eterna de querer reproduzir o real. E pior, centrado nessa espécie absolutamente bocejante e sacal que é o ser humano. Tipo, por que você não cria narrativas? Claro que tem cineastas que lidam com essa vertente. Completamente desumanizada. O cinema dos objetos. Não tem a intervenção. O humano aparece corporificado nos objetos. Romper tipo esse antropocentrismo, agora falar que nem porra moderna, antropocentrismo do olhar. Mas é mesmo, tipo, porque cada vez mais a nossa concepção é dada que, porra, pro funcionamento do universo, o ser humano é completamente ridículo, dispensável, né? Então porque a arte tem que estar centrada, porra, no ser humano. É o cinema ainda aí. É porque cria sentido, é fácil criar um sentido. O cara chega no escritório, olha com aquela cara de puto, para as pessoas entenderem, ele tá de mau humor. Então já cria. Por que precisa ser assim? Por quê? Eu não sei, me parece que é porque, como arte é uma coisa inerentemente humana, tem essa tendência de achar que você precisa tratar exatamente disso, né? Das relações, das emoções. Que é um Fá. Fá corresponde, um Sol, um Dó corresponde ao quê? Que é objeto aqui do mundo real? Não corresponde a nenhum objeto, mas isso cria alguma coisa em quem está ouvindo, né? A relação é com o outro, né? Com o homem, né? Mas o material que está sendo trabalhado é um material que, digamos assim, é fora das... Claro que está dado pela experiência humana, mas não replica um elemento da nossa experiência. Sim, é verdade. Mas eu não sei, mas o som, né? Na real é isso, né? Uma frequência. É física, tá aí, tá no mundo real aqui, só que a gente não consegue, só que não é algo concreto, né? Sim, pois é, então, mas aí que tá, você está apontando para os elementos formais da coisa. Da mesma forma como a pintura falou, não vou representar um objeto, um ponto de vista. São relações matemáticas, abstratas, de figuras, cores, cacete A4, que são novas, né? Ou que a música, ou que os elementos das notas que as pessoas já estão acostumadas na música não são dados de antemão pelo compositor, mas também não é improvisação, um elemento aleatório, tipo lá aquela merda do John Cage, do Xenax. Eu não sei, tipo, é isso que eu não vejo, conteúdo formal, assim, quer ver? Uma coisa que me veio à cabeça aqui, para me redimir com os fãs do Hermeto Pascoal, só para não ser cancelado pelos fãs do Hermeto Pascoal, eu vou falar isso. Não, brincadeira. Uma coisa interessante é essa, que volta um pouco nessa parada da improvisação. Na década de 60, né, a gente tem o Quarteto Novo. Tu já ouviu esse disco? Quarteto Novo? Não. Cara, é uma parada muito legal. Que é o seguinte, foi um disco gravado pelo... O Hermeto tá no disco, ele toca piano e toca flauta. O Geraldo Vandré, que era o empresário, né, do quarteto. É o seguinte, basicamente é o seguinte. O Quarteto Novo foram quatro caras que foram contratados para acompanhar o Geraldo Vandré num programa de televisão na Record na época. O Geraldo Vandré ganhou o concurso lá, né, da canção, que eu não lembro qual era, aquele... Vem, vamos embora. De 77, acho que é isso, eu né? acho. Enfim, mas aí uma outra música que ficou muito conhecida pelo Geraldo Vandré, composta pelo Geraldo Vandré, é aquela Disparada, né? Prepare o seu coração, não sei o que. Essa música ficou muito famosa, foi gravada pelo... o Jair Rodrigues, né? Um grande cantor e tal. E aí o Geraldo Vandré foi convidado pela... Não lembro se era Record já, enfim. Mas ele foi convidado para apresentar um programa voltado para música sertaneja. E aí ele contratou 4 músicos que o acompanhariam no programa e acompanhariam os convidados, né? Esses 4 músicos eram o Hermeto, o Theo de Barros, que é o outro compositor da Disparada, é uma música composta com o Geraldo Vandré e o Theo de Barros, eu não vou lembrar o nome dos outros. O Heraldo do Monte, guitarrista, né, pernambucano, e o percussionista Ailton Moreira. Ayrton Moreira ou Ailton Moreira, enfim, de Santa Catarina. E aí, esses caras, por conviverem ali com o Geraldo Vandré durante muito tempo, naquele programa,
passava muito... Eles tinham um contrato de exclusividade, que eles não podiam tocar com outros artistas e não podiam fazer turnê nem nada disso. Então eles ficaram confinados ali, trabalhando juntos, criando ali os arranjos para o programa, não sei o que e tal, acompanhando os outros... E acompanhava o Geraldo Vandré em shows e tal. Só que como o contrato começou a não valer a pena, porque eles ficavam muito presos àquilo ali, aí esse contrato de exclusividade não valia muito a pena. E essa parada deles estarem sempre juntos, eles começaram a ter vontade de desenvolver um trabalho. E como na época tinha essa tendência de você... Porque assim, já estava num momento em que a galera estava negando um pouco essa parada da bossa nova. Por causa dessa influência do jazz muito grande, essa parada, então tinha um elemento ali de que era, pô, isso aqui não é brasileiro. Tipo e tal. Tinhorão. Exatamente, tinha uma ideia mais assim. Aí o que esses caras fazem? E como eles tinham esse trabalho que era muito voltado para essa música sertaneja, né? Essa música sertaneja não é, só para esclarecer, né? Não é no sentido estrito da palavra, não é da música sertaneja que a gente entende, né? É a música do sertão, né? Do campo, né? É isso. Esses caras gravam um disco que é o disco que chama Quarteto Novo, e o disco é considerado um divisor de águas na música instrumental brasileira. Ele é considerado como o inaugurador do que é a música instrumental brasileira, essa linguagem de música instrumental brasileira. Que eles fazem uma série de arranjos, compõem algumas músicas. O Geraldo Vandré patrocina eles, digamos assim. É muito engraçado, porque o Geraldo Vandré patrocina, mas o Geraldo Vandré queria participar do disco. Só que era um disco exclusivamente instrumental. E... Aí ele foi o quê? Tocar caixinha de fósforo? Não, primeiro que ele o nome dele entra como compositor em algumas faixas, e ele na verdade não compôs. E segundo que tem uma faixa, que é uma bem famosa do disco, que se eu não me engano, eu não sei se é a primeira ou a segunda faixa do disco, que é o Ovo, que é um classicão do Hermeto Pascoal. Tem um solo de flauta super emblemático que o Hermeto até hoje cita, assim, quando toca o Ovo. E aí essa música, antes de entrar o solo de flauta, o Geraldo Vandré, você ouve o Geraldo Vandré, ele dá um grito e vai... Vai! Aí entra o solo de flauta, só isso. Essa é a única participação dele no disco. Bota aí pra tocar um trechinho da música. A ideia desses caras, a proposta é tentar criar uma linguagem de improvisação que seja brasileira, que é para sair dessa influência da improvisação do jazz que tem na bossa nova, da harmonia, de tentar usar uma linguagem de improvisação, uma harmonia que seja muito relacionada a isso, né? A essa sonoridade que a gente reconhece como a música brasileira, digamos assim, mais pura, né? Porque tem aquela ideia, né, de que o cara do interior ele é mais puro, ele sofre menos de influência, não sei o que, sei lá. E aí, de fato, é um disco muito bom. Nada como cagar de cócoras e limpar com sabugo, né? Manter as tradições nacionais. Limpar com sabugo, que ele limpa, ele lixa e ele dá acabamento mesmo. Melhor que o coelhinho branco, né? Da anedota. E aí tem essa ideia de criar isso, né? Essa sonoridade instrumental que remeta muito ao que é essa música que seria genuinamente brasileira, que é super discutível. E o que eu acho mais... Eu diria o intelectual brasileiro. O que eu acho mais... O intelectual... Às 7h37, ô louco, meu. E o que eu acho mais questionável ainda, né, é o fato desses músicos serem músicos que tenham desenvolvido anteriormente a sua linguagem de improvisação muito baseada no jazz, na improvisação jazzística. E aí depois eles querem usar, e como a gente acabou de falar, a própria improvisação ela é uma soma desse repertório, desse vocabulário que você acumula e aí você aplica. Ou seja, quando você ouve as improvisações, eu particularmente não consigo... Eu percebo quando os caras usam modo dórico e modo mixolídico. Eu sei que é um... Porra, fica muito técnico falar assim. Mas essa coisa que lembra... momento que você fala, isso aqui é bem brasileiro, não sei o que e tal. Fora isso, você não... Peraí, não... O que tem, que eu percebo também, é que é uma tendência dos caras improvisarem sem aquela loucura do jazz, aquela liberdade pra caralho, sim, que tem uma tentativa ali de criação de motivos rítmicos e melódicos que se apresentam mais vezes ao longo, sim, da improvisação
e não aquela liberdade total do jazz e tal. Correndo as escalas. Tem menos isso e tem um improviso talvez um pouco mais consciente, assim. E bom, esse é uma outra vanguarda interessante, assim, que inaugura essa parada, porque junto, eu acho que na mesma época, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que também rola aquela parada do movimento armorial, eu acho que é um pouco no mesmo período, né? Nos anos 60, né? Então, é na mesma época, então tinha um pouco essa tendência, tinha esse movimento, assim, essa mentalidade, né? Esse mindset, para usar a linguagem de coach. Tinha um pouco essa mentalidade de tentar... Porque a arte é muito isso, né? Você tem um movimento e aí surge um outro movimento que é, na verdade, para criar um contraste com aquele que está hegemônico e tal. Então, como tinha a parada da Bossa Nova, os caras queriam, de alguma maneira, contrabalancear ali com a Bossa Nova, como uma crítica à Bossa Nova e tal. Mas o ponto isso é vanguarda? Por que não seria? E o que será que o povo pensa? Nosso repórter investigativo, Hélio Melo Pinto, está nas ruas para nos informar. Galera, eu vim aqui no Mercadão de Madureira para descobrir o que o povo pensa sobre as vanguardas artísticas. Tô aqui do lado do seu Afrânio, comerciante do Atacadão dos Doces. Aí, seu Afrânio, pro senhor, o que são as vanguardas? Ainda tem vanguarda artística? Diz aí pra gente. Olha, meu filho, no meu tempo, eu sou lá de Barbacena. Esse negócio de vanguarda era o pessoal que diziam que era pra Frentex. Eu nunca me misturei com essa gente, mas respeito. Era muita droga, povo muito doido, cabelão grande, menina de família indo pra onde não devia ir, pessoal da universidade. Paulo Geraldo falava mal. Aí eu cheguei aqui no Rio foi em 1973. Trabalhei lá um tempo no Ceasa, na barraca do falecido Seu Albino. Morreu de cachaça. Não era metido com vanguarda, não. Bem dizendo, não foi bem a cachaça. Ele foi jogar bola ali num campo de várzea. Hoje é o metrô de Coelho Neto. O metrô de Coelho Neto. Ele deu um chute na bola, a unha cravou. Aquilo inflamou, começou a feder, foi apodrecendo, morreu, coitado. Mas a cachaça ajudou, né? Mas como eu tava te contando, rapaz, quando cheguei aqui no Rio, em 1973, aí que eu fui entender o que é a vanguarda. A vanguarda surge dos contextos de ruptura deliberada dos códigos semióticos, quebrando os padrões estéticos vigentes. Tradicionalmente estão associadas a contextos nos quais relações sociais, no nível macro, se encontram sob intensa crítica e esfacelamento da sua própria praxis. É após esse processo, que pode dar-se num prazo curto ou longo, que o povo começa a usar os tóxicos, as meninas ir para onde não deve, os rapazes deixar o cabelo crescer, em respeito aos pais. Aí tá o problema. Valeu, seu Afrânio. É isso aí, galera. Essa é a opinião do povo nas ruas sobre vanguardas artísticas. Acho que não seria porque você está ainda explorando dentro de um âmbito, beleza, é improvisação. Não é uma linguagem formal, vai trazer elementos novos, assim, tipo... O material, tipo, pode ser novas técnicas, novas possibilidades. Sei lá, quando a bossa começou a ter uma abordagem minimalista e fazer aquelas harmonias carregadas pra cacete. Porra, isso aí, ainda mais pro contexto brasileiro, não só pro contexto brasileiro, enfim, mas a música popular era, de certa medida, assim, uma inovação, tipo, porra, né? Que estava dada por aspectos técnicos, o cara podia cantar aquela coisa assim, baixinho, sem... aquela voz estentória do bel canto. É óbvio que é uma experiência estética diferente, ainda mais se você está esperando de um contexto de música popular lá, com uma série de convenções. Mas se parar pra pensar, não tem... Assim, o elemento mais novo é a porra da forma como canta. Não tem assim, porra, acorde com sétima era uma grande inovação da música ocidental. Não era, o nosso já estava mais do que nada. Mas sei lá, você pegar os caras que estavam lidando com música eletrônica ou música concreta. Inclusive, eu acho música concreta um saco. Mas enfim, estava em voga ali na mesma época que a bossa estava... Será cancelado pelos 2 ouvintes de música concreta. Porra, ainda existe ouvinte de música concreta em 2020? Só 2. Puta que pariu. Só dois e eles têm 94 anos.
entendendo? Tipo, beleza, eu acho até um caminho estético assim, que não dá lugar nenhum. Mas de fato é uma coisa nova. Porque, porra, antes a música tá vinculada a uma execução. Os caras falam, não, agora tem meios técnicos que eu posso gravar aqui o cara peidando, um pouco peidando, aí junto com o som do ônibus freando, porra, e da britadeira, porra. É uma manipulação completamente nova de linguagem. Isso pra mim é vanguarda. Naquele momento é. E claro, dá num beco sem saída e só produz uma merda, mas não tem como negar que isso é um troço mais vanguardista do que sei lá, a bossa em termos de linguagem, de exploração. Claro que a bossa é muito mais interessante, quer dizer, tirando quando o Menescal o Baque novamente cancelado pelos fãs do Menescal. Não é uma apreciação em termos se, porra, é mais interessante, mais legal, mas é inegável que tu tá lidando ali, no caso da música concreta, o cara tá lidando com. Ou como o pessoal vai pra música eletrônica, né? Aí é um troço totalmente diferente, porque tá lidando com timbre, vai falar. Romper a limitação dos instrumentos, que você começa a criar sons que nem existem na natureza, né? Determinados sons, tipo a senoide pura, isso não existe, nenhum objeto natural, nenhum instrumento, nada produz uma senoide pura, mas um instrumento eletrônico produz. Então, beleza. Aí o ser humano tá ouvindo pela primeira vez a porra de uma senoide, isso não pura, né? Isso não existia antes. Ou a manipulação para criar timbres que são impossíveis ou dificílimos de serem obtidos por meios acústicos convencionais. Beleza, tu tá expandindo sei lá, o leque de expressões artísticas. O que eu vejo hoje, meio que você está me falando, é o seguinte, são formas de combinar o que já está dado, né, e produzir, às vezes, coisas novas. Beleza, mas eu pelo menos, não classificaria isso como vanguarda. Porque a vanguarda, pelo menos, como eu entendo, tá mirando em outras coisas. É um tipo de subversão que, às vezes, muitas vezes não produz obras interessantes, mas está realmente... Está propondo, né? Renovando. Porque a renovação estilística, isso sempre acontece, né? Isso sempre ao longo da humanidade. No nível estilístico, né? Isso sempre está tendo algum tipo de ruptura, de inovação, de combinação com outros elementos, mas daquela coisa assim, não é isso aí não, gente. A arte não é isso aí, não é outra coisa. Isso que eu não vejo. Eu também não sei se talvez tenha já explorado praticamente tudo que já tem dentro. Não, mas eu particularmente não consigo achar que a gente explorou tudo que já tem por causa dessa parada da tecnologia, cara. Eu acho que esse lance de... o advento da internet... eu acho que essa parada da internet, a tecnologia em si, né? Porra, computadores, aplicativos inúmeros, não sei o quê... Não é possível assim, que a gente tenha chegado no limite. Se a gente não chegou no limite da tecnologia, por que a gente chegou no limite da arte, sacou? Mas é que tá. Por exemplo, alguns meios até eu imagino isso. Por incrível que pareça, videogames, outras... Aquela uma parte do videogame, é a mesma relação que o videogame tem que o cinema tinha no início, né? Como uma forma de entretenimento bem vulgar. Mas se você parar pra pensar, tem possibilidade de expressão artística, que a questão... Porra, agora eu vou falar que nem o coroa. Não, essa coisa de interatividade. Porque as outras artes, mesmo aquela coisa da instalação, ou da presença ali do artista no teatro, a interatividade desses elementos eletrônicos de videogame, ou seja, da internet, isso permite você criar uma imersão num universo artístico que, porra, a literatura não tem, o cinema também não tem. Né? Sim. Isso sim, beleza. Essa parada da realidade virtual. Da realidade virtual, isso beleza. Podem ser alternativas para expressões artísticas. Não que algum desses caminhos não tenham sido trilhados. Tipo, como eu falei antes, você já tinha na literatura tentativas de criar narrativas que não fossem lineares, ou seja, permitir o leitor, não deixa de ser uma forma de interatividade. Claro que é muito limitada em função do meio. Porra, livro, escrito, caralho, A4. Naturalmente, computador, internet, videogame permite a maior expansão para isso. Beleza, mas eu acho que é uma linguagem diferente, né? Com possibilidades diferentes, né? Não sei se a música vai... Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, hein? Dos muitos projetos que eu
que ainda estou para realizar, eu ainda vou escrever um livro-jogo de internet. O que é um livro-jogo? Não sei o que é não. O livro-jogo, na verdade não é. Na verdade não se chama livro-jogo. Estou usando. Livro-jogo era aqueles de RPG antigamente, assim, se você quiser abrir a porta, claro. Eu nunca fui na verdade, cara do o nome RPG. disso que se dá na internet é ficção interativa. Que na verdade nos primórdios dos videogames, né, nos anos 80, dos computadores, tinha isso. Que era, tinha um texto, você está numa floresta, ou sei lá o que, o sol está se pondo, blá, blá, blá. O que você faz? Você digita tipo, um comando, que naturalmente era muito limitado em função, né? Até porque é um saco fazer essa programação. Mas você meio está lendo uma história, só que essa possibilidade de você intervir na ação é muito mais livre, né? Esses são meus projetos malucos. Um dia eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido, né? De exploração do real. Eu podia falar até de videogame sobre isso, mas eu vou escrever isso no blog. Fala disso aqui. Do que? Pode falar, bicho. Pode falar. Não, porque, por exemplo, os adventures geralmente eles eram baseados tipo, em comandos nos primórdios lá, não estavam coisas escritas, tipo olhar, pegar, blá blá blá. Depois foram comandos gráficos. Mas, se você parar para pensar, isso não é exatamente isso interativo. É mais interessante quando os comandos não estão explícitos. Você tem que descobrir qual é a própria ação de olhar. O que você tem que fazer para você olhar para pegar um objeto. Um jogo relativamente antigo que fazia isso era o Loom, de 1921. 1921. Porra, caralho, tu é velho assim, tu jogava essa porra? 1991, da LucasArts. Porque não tem esses comandos. Você vai... É tosco pra caralho, porque é velho pra cacete. Você era um mago, você ia andando lá, aí você ouvia notas musicais, um padrão, tipo Dó, Sol, Mi, Fá, e acontecia alguma coisa no ambiente. Sei lá, uma tinta vermelha ficava verde. Ou sei lá, não tá entendendo? Um ovo ou saía um bicho. Então, a partir do que estava acontecendo, quando você recebia aquela informação, você tinha que dizer o que significava aquela ação para aplicar em outras. Ou seja, transformar, mudar de cor. Entendeu? Tem um elemento ali. Enfim, um dia eu vou escrever sobre isso no blog, hein? Tem outros exemplos também. Mas são coisas, são um tipo de manipulação de experiências que as outras artes não têm. Né? Claro que são dados mediados por... Eu vou levar isso como dever de casa. Eu preciso refletir mais sobre esse tema. Todos nós. Eu não consigo conceber a ideia da gente estar com... A gente ter tanto avanço tecnológico e a gente não tá realmente, transcendendo determinadas linguagens ou criando realmente coisas novas, assim, né? Estabelecendo novos paradigmas, né? Rompendo. Não é possível, cara. Será? Não é possível. Não sei. Como que a música assim... gente, nós já discutimos isso. Beleza. É inegável que essas novas... Isso aí não tem como negar mesmo. Essas novas redes, essas novas tecnologias interferem na produção, no consumo, na distribuição, blá blá blá. Agora, eu estou... Meu melhor estilo formalista burguês, os stalinistas podem me chamar formalista burguês. Será câncer? Em termos de inovação da linguagem mesmo, né? Tipo, não é... Sim, tô ligado. Podemos fazer, tipo, vamos tocar música agora, porra, pelado, com a bunda pintada de azul babuíno. Porra, sei lá, acho que isso não foi feito ainda. Pelado, muita gente já tocou agora com a bunda pintada. Não sei, tá entendendo? Tem possibilidade de você atuar na performance, mas... Eu realmente, novamente, eu só consigo observar a parada que me chama a atenção é esse lance da improvisação. Inclusive tem uma, digamos assim, acho que uma técnica, né, um método desenvolvido por um compositor, um teórico compositor americano, né? Porra, eu esqueci o nome do cara agora. Mas a gente vai editar e eu vou falar o nome certo. Aí... Ou não, isso aqui vai ficar assim. Aí depois a gente bota aí o link. Que é uma coisa chamada sound painting. Não sei se você já ouviu falar. Porra, tu lê pensamento, cara. Tava pensando nisso? Tava pensando exatamente isso. Só que em vez de... Essa seria uma forma de... Não, deixa eu só explicar pro pessoal que não sabe o que é sound painting, né?
Esse cara, ele é compositor, é músico, mas essa técnica ela pode ser usada também para dança, para teatro, para outras artes. A ideia é, no caso da música, por exemplo, você reúne um grupo de músicos no palco e existe meio que um dicionário, né, dos sinais ali. É uma linguagem de sinais, a verdade é essa. Existe um dicionário para essa linguagem de sinais, o que ela representa, por exemplo, para cada instrumento, né? E aí esse cara ele vai regendo na hora com esses sinais e os músicos vão criando a música naquele momento com base nesses sinais que ele vai fazendo e aí aqueles sons vão sendo improvisados. Só que assim, não existe altura dos sons definida, não existe nada disso. A única coisa que existe, esses movimentos que ele vai fazendo é para estabelecer diferenças no ritmo, na textura, na dinâmica, na agógica, na velocidade, né? Usar agógica é foda. Caralho. É o termo certo, né? Mas vou falar agógica, puta que pariu. Agógica é só a velocidade da música, né? Assim, tipo, mais rápido, mais lento e tal. Bom, enfim, aí pode ser aplicado em outras artes também. Mas me fala o que você ia falar a respeito disso, do sound painting. Não ia falar exatamente do sound painting. Eu ia falar de intervenções que tentam transcender os aspectos, sei lá, aí tá no domínio da performance também, não sei se será uma inovação. Mas trazer outros elementos, sei lá, o Scriabin, que era um compositor russo, ele desenvolveu, se não me engano, até porque ele tinha sinestesia, ou seja, ouvia um som, associava uma cor, blá blá blá. Pô, mas quem sabe a gótica vai saber. Tá num órgão de cores, então na verdade o cara não tocava as notas. Então era uma experiência musical, né? Porque envolve ritmo, né? Mudança, blá, blá, só que sem som, né? O foda é que isso não tá uma linguagem codificada para as pessoas fazerem associação. E talvez a vanguarda seja isso. Considerar que, é possível você seguir, né, um padrão, sei lá, um rítmico, melódico, mesmo sem o som. Sei lá, suprime, martela aquilo, depois mobiliza outros elementos que não tem nada a ver com o som. Olha, tô criando uma vanguarda. Já. Criar um antissonorismo. Tá entendendo? Sei lá, tem uma pulsão. Eu tô em 4 ou 5 Tá em 4. Tá em 4. Acho que tá. É que no momento essa porra sai e fica um pulso de luz. Isso aqui. Sei lá. Mas aí você precisaria... Então, o lance é que aí não é música, né? É música, mas assim, você precisa de outras linguagens também, né? Porque música é som. Se você não tem som... Aí que tá. Música é som e silêncio, né? Então, música é a manipulação, né, do som, né? A organização do som, né? Se a pessoa não consegue perceber o que está acontecendo sem ser a partir do som, sem ser a partir... Aí você precisa de outra linguagem, né? Aí vira uma música... Vira música o quê? Música visual. Esse é o ponto, tipo, o que tem de... Sei lá, o cara que trabalhasse com uma... Provavelmente tem cara que já pensou... Eu vivo falando essa porra. Qualquer coisa que você pensa, chegamos a um ponto da evolução da humanidade, qualquer coisa que você pensar, alguém já fez. Alguém já surfou num tubarão branco? Sim, alguém já surfou num tubarão branco. Já surfou mesmo? Não eu. Tá. Alguém, porra. Mas alguém surfou? Não sei. Tá. Achei que você tinha se dado. Se você pensa, alguém já fez. Alguém já atravessou o Presidente Vargas. Não o Presidente Vargas, enfim. Mas alguém já atravessou uma avenida como o Presidente Vargas, plantando bananeira num pogobol. Alguém já fez isso. Né? Então, eu tenho muita dificuldade de ver o caralho. Tá claro, que eu vou falar, óbvio, os caras da vanguarda são gênios, né? Então, mas eu não vejo nem, né, outras pessoas assim mostrando coisas novas, assim, que... Sim, você está falando até dessas práticas mesmo do cotidiano, coisas que seriam mais simples, que não necessariamente estivessem relacionadas à arte, né? Talvez o que... Não, mas que isso, bicho, será? Talvez chegar num ponto que, na verdade, a arte tem que começar a lidar com aquelas experiências sensoriais nossas que tradicionalmente nós não operamos, tipo, som subsônico, tipo, vibrações subsônicas, sei lá... Que é uma dimensão mais inconsciente mesmo, que a gente não sabe que é capaz de sentir e tal. E manipular com isso, não sei. Eu não vejo nada assim de qualquer coisa que você vai falar, tipo... A pessoa fala, o cara não faz isso.
Ou são esses novos meios, de fato, da realidade virtual, como você falou. Aí, de fato, porque vai te dar, proporcionar uma experiência que não existe. Criar uma sonata dos odores. Dos odores? Não, começa com a exposição de um perfume de rosas e modula para um... Cara, mas é uma ideia interessante, hein? Modula para uma cachaça vagabunda e volta com um perfume de rosas mais elaborado e vai com uma cachaça Vagabunda, mafuleira ainda. Mas eu não sei, tipo, os odores de tal, claro, né? Também o tato também, né? Enfim. Mas enfim, o odor é claramente uma via que... Eu acho que na China tem um troço mais elaborado em relação a cheiro, essas porra, não sei, enfim, mas no Ocidente com certeza não. É um sentido que não é... Ele proporciona experiências, evidentemente, sensoriais, mas não são experiências estéticas, não são organizadas. Uhum. Não se pensa sobre isso. Produz um efeito, mas o efeito é o perfume, não é uma... Como vou falar? É uma paisagem. Paisagem é uma arte por quê? Porque não é simplesmente organização da natureza. Ele procura te dar uma experiência de você, que é dada para um aspecto motor, de você andar pelaquela porra e você... Né? Os odores eu não vejo isso. Eu tô falando merda. É uma grande talvez. É uma grande especialidade nossa falar merda. Então. Não, mas com certeza isso de não existir algo formalizado em termos de uma arte dos odores, com certeza. No Ocidente, pelo menos, não. Agora volta aquilo. Cara, que literatura, cara. Quem tá fazendo coisas novas? Qual que é? Não sei, você escreveu um romance em fórmula matemática? Sei lá. Não sei. Não, tem que escrever como aquele autor em português, que programação. Você não põe pontuação, não põe nada, né? Quem? Como? Isso é coisa mais... Essa porra tem mais de 100 anos, cara. 100 anos? Essa coisa de cagar pra pontuação? Não, do cara que escreve sem pontuação nenhuma, né? Tem um autor, acho que é português o cara. Mas isso é um tique do modernismo. Isso aí é um troço... Tique do modernismo. Isso é um troço... Se tiver novidade de 100 anos. Pode ser. Né? Isso é uma coisa... Por exemplo, o cara tentar escrever numa linguagem... Aí é foda também, que está no domínio da inteligibilidade também, né? Que é o que Augusto de Campos fala. Que, porra, quando o cara inova radicalmente, ele aliena, né? Claro, porque quem é que vai ser capaz de fruir aquilo ali, né? Pois é. Tanto que fala-se a diferença entre o inovador e o mestre, né? O grande artista, é que o grande artista, às vezes ele pega aquela coisa da vanguarda, mas consegue formatar tornar viável para um maior número de pessoas. Que, naturalmente não é amplo, né? Mas o cara consegue dar uma expressão muito mais, enfim, muito mais ampla. Enfim, ou seja, não concluímos nada, mas é assim. Para variar, a gente não concluiu porra nenhuma. Bem, eu não sei. Não, a gente concluiu que a gente é muito bom em falar besteira, falar do que a gente não sabe. É a nossa especialidade. E a gente concluiu que a gente nunca consegue concluir porra nenhuma. Então, são duas conclusões aí. Provavelmente, a conclusão é que você compactua da ideia de que... Compactua é foda, parece que é uma coisas escuras, né? Obscuras. Tô cometendo um crime. Né? Compactua, né? Tem essas palavras que têm umas cargas escrotas, né? Compactua com seus comparsas da perspectiva de que ainda existe vanguarda, né? Ainda existe um campo de vanguarda. Eu pelo menos não consigo. Eu também não tenho muita certeza, não. Eu só não consigo acreditar que não tem. Que não está acontecendo e talvez a gente não esteja percebendo e tal. Eu realmente... essa é a minha parada, assim, o meu grilo, né? De achar que porra, não é possível, cara. Eu acho que eu que tô por fora, sacou? Eu que não tô percebendo essa merda. Mas enfim. Nossa, então, isso falta manifesto. Eu acho muita coisa do manifesto. Então, eu acho que o que falta é muito essa parada de um movimento. Então, mas porque o movimento formaliza a parada. A arte é o seguinte, isso aqui é essa... Cara, quase sempre são ideia de ir, mas tem a porra do manifesto aqui que não é. É isso que eu acho, que falta um movimento mesmo, uma parada em que exista um sentimento comum, assim, né? Acho que talvez por conta disso, do pós-modernismo aí, dessas relações líquidas, né? Como o Bauman gostava de falar. Talvez por isso, né? Que essa coisa
Cocô líquido. Essa coisa mais individualizada mesmo, seja mais difícil de estabelecer essas relações e das pessoas terem esse sentimento comum a respeito da criação artística. Não sei, talvez, né? Pode ser. Enfim, deixa a sua opinião aí, você que está ouvindo, que é um grande fã nosso. Você chegou até aí. Se você já chegou até aqui, não desligou antes, não cancelou a gente antes também, que eu acho difícil. Deixa um comentário. Aliás, se você quiser participar também. Se você for um artista de vanguarda. Se você for um artista de vanguarda, diz aí, fala aí quanta merda a gente não falou nesse episódio, que devem ter sido inúmeros, impossíveis de contabilizar. Visita a gente lá, ó. Eu tô no Instagram, @Péricles de Moraes, Moraes com I de igreja. O Álvaro também tá no Instagram lá. Não sei, acho que é Álvaro _ Figueiro. Então. Tô na conta do Péricles. Me acha lá, acha o Álvaro. Nos nossos sites também, pelo Instagram você consegue chegar. E é isso. Quer mandar um recado? Feliz Natal? Eu quero. Não quero não. Bom, se o apocalipse não acabar, a gente volta com o próximo episódio, né? Vamos ver aí se os gafanhotos não comem a gente vivo, se o corona, sei lá, ou se o Bolsonaro mata todo mundo antes. Se você no meu pé não sofre uma gangrena. Caralho, aqui. a gente tá muito fodido. É isso, gente. Tchau. Semana que vem a gente vê. Um beijo.